fala numa emoção. Gente, eu tô aqui entrevistando uma mulher tarimbada, lindíssima, assumida por tudo, que foi apresentada por um querido amigo, o César Romão, que já foi ao programa Sintonia várias vezes, e falava, leva a Maria Fernanda. Maria Cândida. Maria Cândida, não é a Maria Fernanda Cândida, Maria Cândida. E aí eu fui olhar a biografia da mulher. Eu vou ficar 1h30 aqui para falar. Não, vai seguir. Fala um oi aqui, depois volta para mim. Oi, gente, é um prazer. Olha, Beth, você é o que eu quero ser amanhã. Eu quero ter a sua energia, a sua vitalidade. Eu quero estar fazendo milhões de coisas. Daqui 30 anos, que você tem 30 a mais que eu... Não, 30 não, você tem 20. 20 a mais que eu, não sei como que vai estar o mundo, né? A gente vai estar andando com skates voadores. Pelo ar, assim, né? Pelo ar. Então, a gente vai estar... Então, eu quero estar, sim, fazendo coisas ao vivo. Quero estar com essa energia, assim, do futuro, de tendência, sabe? Você podia ser minha filha, né? Então, olha... Não, mas acho que não ia dar. A gente ia bater eu tenho muito. Filho de 51? Eu podia ser, então, de idade, sim. Então, eu trouxe essa moça aqui, pensa que foi fácil? Gente, olha, eu suei pra trazer essa mulher aqui, porque ela é super ocupada. E aí ela me pergunta assim, mas eu não sei quem que vai no seu programa, mas eu tenho um... Você viu que eu trouxe no meu programa? Ela acabou de conhecer a Heloísa Capelas, do Processo Hoffman. Quem eu trago aqui? Não, mas não é. É porque eu não tô indo em podcast. Por quê? Porque eu tô com um projeto, tô com 3 projetos ao mesmo tempo, estou lançando livro. Então, assim, eu só vim por sua causa. Eu ia falar. Ela só vim por causa dela. Privilégio. Ela não podia estar aqui com a gente hoje, porque ela vai lançar um livro que vocês vão querer saber. E aí, naquela busca, qual seria o tema que eu vou falar com ela? Seguinte, apesar do etarismo e da menopausa, nós, mulheres, podemos vencer. E não precisa pôr capa de Mulher Maravilha, sendo a gente mesmo, né? Claro. Vulneráveis e tudo. É sobre isso que a Maria Cândida vai falar. O nome dela é comprido, mas não vou falar nada, tudo disso aí. O que ela é? É uma jornalista, criadora de conteúdo, palestrante, escritora e apresentadora, e tem best-seller já, né? E tá pra lançar. Não é best-seller ainda não, mas vai ser. Mas vai ser. Desculpa, mas eu enxergo... Não, vai ser, com certeza. Eu persisto, eu vou até o final da minha vida. Minha querida, você pode ter certeza. Eu já recebi informação de que é. É? Mas quem que tá te dando essa informação aí? Os livros que eu escrevo, o que eu componho, vem tudo... Ó, eu arrepio de falar. Vai se tornar... Mas estão falando agora pra você aí? Eu recebo essa palavra para te dizer isso. Ai, que maravilhoso. Eu fico emocionada. Olha aí. Beth sensitiva. Vamos lançar. Você tá brincando, né? Eu fui fazer curso de doutrina espírita para entender essa coisa que eu tenho. Entendi. Então, já veio o best-seller. Pode anotar. Depois eu vou te cobrar isso. De repente, é o próximo livro. Se eu for falar tudo o que ela fez na vida, eu vou ficar aqui a entrevista inteira. Só que eu queria citar uma coisa. Ela entrevistou o Richard Gere, né? O Keanu Reeves e o Brad Pitt. Quer dizer, os 3 homens que eu largava tudo no mundo para ir com eles. E isso foi muito interessante saber que você fez isso. Mas você já passou por todas as TVs. Sim, quase todas. Não, todas. Domingo Legal, pela Record, já fez Oscar com Rubens Evaldo Filho, comandou o programa 12 Mulheres nas noites de sábado na Rede Record. Não vai dar para falar tudo. E aí, você acabou por viajar muito. Sim. Eu tenho que contar o que ela fez, tá? Ela viajou pela África do Sul, Filipinas, Tailândia, França, Holanda, Finlândia, Lituânia, Peru, México e os Estados Unidos. E essa experiência nessas viagens acabou virando o livro Mulheres que Brilham, que tá aqui. Você trouxe? Que foi lançado em 2011. Ainda tem alguns para comprar na Amazon e tal. Mas já olha tem eu que ir pra aqui. segunda edição. Eu loirinha, ó, loirinha. Eu gosto mais de você hoje. Eu também gosto. Também gosto. É porque eu nasci loira, né? E aí eu fui ficando castanha. E aí eu fiz luzes minha vida inteira. Então isso aqui sou eu com luzes. Eu falo que a mulher de 40 e de 50 é um espetáculo, gente. Então. Mas aqui eu tinha 40, viu? Aqui eu tinha 40. Ela foi repórter especial, foi um monte de gente. E teve a possibilidade de estar na revista falando de etarismo. Marie Claire, não me para, na Marie Claire, né? E Lobas, um guia prático
da Maturidade com Excelência. Esse já é ganhei, o segundo livro. Você já ganhou esse livro? Não, senhora. Não, então eu trouxe para você hoje. Eu tinha certeza. Tinha certeza. Esse livro é muito legal, que é a jornada dos 40 aos 50 anos. É muito bacana. Maravilhoso. E agora ela vai lançar um que vai ser é o best-seller, Menopausa como anotem. Jornada. Tá? Muito bem. E nós vamos tratar disso, porque se a gente não morrer, vai ter menopausa, vai ter etarismo. Como você define etarismo para o leigo? Porque é uma palavra que não é tão recente, né? É o preconceito. Não é tão recente. É recente. Não é tão recente porque advém de etário, né? De um Mas preconceito. Você ouvia falar isso? Não. Tanto que conta. quando eu sofri o etarismo, que foi lá por volta dos 42, 43, 44 anos, olha, era super nova ainda, que quando várias televisões falaram não pra mim e falaram que meu tempo, assim, entre aspas, falaram que meu tempo já tinha Porque passado. você ia pleitear um cargo e falaram que você já tinha passado a idade? Não exatamente assim, mas você já fez tanto sucesso, não tá na hora de você fazer outras coisas e tal, por causa do vídeo. Né? As pessoas, elas vão vendo que você vai envelhecendo e elas acham que você não. E olha que eu sou uma mulher e eu me considero uma mulher bonita, uma mulher super pro vídeo. Imagine as outras, né? Uhum. Então, assim, eu ouvi muito isso. As pessoas te consideram, em qualquer lugar, as pessoas te consideram que você já passou do tempo. E o etarismo... Peraí, então vamos lá. Definir o etarismo. É o preconceito com relação à idade, que pode ser que vem de etário. Etarismo, né? Vem de etário, faixa etária. E pode ser com relação aos mais velhos, os mais jovens aos mais velhos, e dos mais velhos com os mais jovens. Pode Também. ser, as duas vias é o etarismo. Então, quando você vê a pessoa mais velha falando assim, porque esse jovem é muito, ele... Sei lá, essa molecada de hoje. Eles não são responsáveis, por exemplo. Isso é etarismo. É uma forma de etarismo. Tá. Esses jovens, eles não... a geração Z não fixa em nenhum lugar. Isso é etarismo. E quando eles falam pra gente, esse velho não aprende Essa nada coroa, de tecnologia. essa Né? Hoje eles usam uma palavra, mas é meio carinhoso quando eles falam idoso. Você já ouviu falar o idoso? Eu tô idosa. Isso tem muito no TikTok. Mas é diferente idoso de velho, Não, né? mas eles falam de uma forma carinhosa. Eu tô ficando idosa. É uma forma carinhosa. Eu não acho que eles falam com esse pejorativo do etarismo. É toda forma pejorativa é o etarismo. Lembra quando teve o caso de uma moça, né? Pra gente é moça de 40 e poucos anos que estava estudando numa faculdade, acho que em Minas Gerais, que as meninas começaram a fazer, né? Bullying com ela. Uma mulher de 40 estudando e ela se sentiu extremamente mal e tudo isso. E depois acho que as meninas foram expulsas foi e tudo isso. puro. E depois ela recebeu muitas flores, muitos abraços de todos os alunos e tal. Isso é um etarismo dos jovens com relação às pessoas mais velhas. Posso contar um exemplo que eu sou agora que me veio, olha só. Então, tá vendo? A gente passa e não percebe. Não percebe. Olha. Eu estava caminhando, porque eu faço caminhada ao ar livre. Tava caminhando com roupinha de ginástica, Eu tinha, faz uns 4, 5 anos. Calcinha justa, tênis e um topzinho. Eu passo, aí vem um carro no farol. Eu tinha que atravessar. Eles pararam, eles puseram o braço pra fora, duas. Ê, véia, tá se achando, hein? Eu falei assim, aquela época... Você devia falar, tô me achando sim, Não, tô bem gostosa. Eu falei, quando você chegar no 62, quero ver você assim na rua. Não é? Fez bem. E eles fizeram o quê? Sabe assim, a pessoa quando tá caçoando de você, porque eu tava caminhando na Hélio Pellegrino, entrando na Faria Lima. Gente, aqui ela em ficou São assim, Paulo, né? 62? Então, porque assim, a gente não se posiciona. Mas pegaram você cedo, hein? No etarismo. Então, é porque eu trabalho no vídeo, né? Todo mundo que trabalha em vídeo. Agora você vai você pega. Não, mas você já tá no vídeo eu agora. No vídeo. Então, mas agora você tá no vídeo o tempo todo. Mas agora também tá muito feio você ser etarista, né? As pessoas já estão com. Já fica chato, né? É uma coisa que hoje as pessoas já sabem o que não podem fazer isso. Que não pode fazer. Numa empresa, então, isso é muito... É um preconceito. Totalmente, é um preconceito. Tanto que hoje tem
programas de diversidade geracional nas empresas, para você levar a diversidade para as empresas, que ainda não chegou. Ainda estamos... Tá engatilhando. Então, assim, o etarismo é uma questão que a gente tem que combater, principalmente porque a pirâmide etária está mudando. Então, todo mundo vai ficar mais velho. O mundo está envelhecendo. O mundo está envelhecendo, mas quem está pegando a primeira porrada, digamos assim, desculpa a palavra. Não, pode falar tudo. Né? Mas acho que você pegou mais, viu, Beth? Por quê? Porque você, para sua idade, a gente também não gosta de falar para sua idade, mas assim, é pra minha idade, 20 anos mais você sempre foi muito, você é para frente, você é desbravadora. Então você deve ter sofrido preconceito que você não fala, você não lembra, mas você deve ter sofrido muito preconceito, assim, porque, não é? Um preconceito foi: por que você não vai cuidar dos seus filhos em vez de vir aqui como pianista tirar lugar do músico? Que horror! Além de etarismo, isso daqui isso é preconceito de gênero. De gênero! O cara, eu tava tocando no Tramp, que era uma extensão do Gallery. Você não pegou isso, né? Não. Hipopótamo, não é da sua fase. Não. O cara, que eu comecei a administrar com os meus músicos, eu tenho uma empresa de música, ele falou assim: por que você não fica em casa cuidando dos seus filhos e não deixa lugar pra músico profissional? Oi? E você falou o quê? Você se posicionou ou não? Na realidade... Naquela época você não... Não. Eu tenho o seguinte, eu não entro na vibração da pessoa. Então, mas isso não é entrar na vibração da pessoa. Você tem que se posicionar. É que naquela época talvez você fosse mais frágil, não é? Naquela época eu tava começando a ser uma pessoa com alto a gente demora. Mas assim, eu não bato boca, eu não entro. Eu falei, o lugar que eu estou eu conquistei. Ponto. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não precisa. Não precisa. O lugar que eu estou, eu conquistei e pronto. Eu tenho uma empresa há 35 anos que já fez mais de 20 mil eventos. Oi? Como pianista e como Então, músico. mas isso é uma coisa que você pode até denunciar hoje, né? Mas naquela época não tinha. Então, mas na época também, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei mesmo na TV em 1994, lá na TV 94, Tribuna, em Santos. Foi a primeira vez que eu peguei um microfone. Mas que eu comecei em jornal em 91. Né? Me formei em 92. Novinha. Super. 19 anos eu já estava em redação de jornal. E te olhavam de torto? Eu sempre fui muito ativa, sabe? Devia ser um espetáculo de 20 anos. Mas eu nem ligava, eu ia, sabe? Eu ia e eu queria aprender muito, né? Sempre quis muito aprender, queria muito fazer. Sabe, tinha um lugar, eu falo, não, eu vou, eu faço, sempre. Esse currículo, né? Porque eu comecei muito cedo. Né? Por Mas isso que deu tempo para fazer toda. Porque você foi ocupando o lugar de repórteres masculinos, que também não tinha tanta mulher. Não tinha. Não tinha. A gente viu, eu fiz parte dessa transformação. Eu lembro que os meus modelos de mulheres apresentadoras, jornalistas, mulheres, né, eram a Silvia Popovic, que já era uma apresentadora. A Fátima Bernardes já estava, não? Ela estava, mas ela é um pouco... eu tenho depois? 53, ela tem acho que 58. Então, assim, era um pouco mais velha, também não era tão mais velha. Acho que ela era repórter na época, depois ela virou apresentadora e tal. Mas, assim, as que já estavam era Marília Gabriela, constituída. Sim. Né? A Marília Gabriela na TV Mulher, Silvia Popovic, que já era... A Glória Maria, né? Todas já tinham mais idade. Quem mais que tava? Tinha a Sandra Passarinho. E você lida com outro componente, né? Porque você é bonita, você é linda. Então, Obrigada. Se existe preconceito da mulher estar ocupando espaços masculinos, existe também a questão da mulher para a mulher, não é, propaganda Marisa? Que assim, quando a pessoa é bonita, ela causa, não é inveja, é assim, por que não eu? O que eu não entendo, como é que começaram a fechar a porta pra você? Isso é inadmissível. Não, mas não fechar. Com 42, 43? Como é que foram fechar a porta você com um pouco mais de idade? Então, porque essa questão do etarismo, o que aconteceu? Eu tive uma carreira de 20 anos, são 30 anos já, né, que eu tive carreira de TV, mas naquela época, quando eu estava com 40, 42,
Eram 20 anos, assim, entrevistamos todo esse pessoal, tinha Nossa, 3 eu vi aqui, Oscars, ó. 6 Grammys. Sandra Bullock, Tom Hanks. Né, todo mundo, mas não é só as entrevistas, eu passei por todas as emissoras, Todas. trabalhei em Nova York, fiz coisas na CNN em Atlanta, enfim, fiz muita coisa mesmo. Apresentei Globo Rural, fui moça do Tempo Jornal Nacional, trabalhei no Fantástico. Então, fiz muitas coisas. Tive programa na Record, tive no SBT, enfim. Bastante coisa. Aí, o que aconteceu comigo? Eu tive uma crise de pânico, que é o início desse meu livro até, ó, se você me permitir. Claro, eu vou ler, por favor, mostra inclusive a capa ali. que é aqui eu coloquei na contracapa, olha. Era maio de 2009, eu estava no meu camarim na TV e sem motivo aparente, simplesmente eu caí, desmoronei. Era minha primeira crise de pânico. Eu estava com 38 anos de idade, tinha uma filha pequena, de 4, e um casamento que, embora fosse bom, caminhava para o fim. 38 anos. Eu estava perto dessa crise da meia-idade. Eu conto isso muito nas palestras. Foi um burnout. Eu tinha um programa sozinha na Record à tarde, umas 2h30 de programa, chamava Programa da Tarde. Eu já estava exausta de fazer a mesma coisa. Eu viajava muito, eu parei de viajar, eu parei de fazer as coisas que eu gostava. E eu pirei. Você estava infeliz e não sabia, né? Eu estava infeliz e eu fui colocando para debaixo do tapete as coisas. Fui colocando. E aí, e com uma filha pequena, também meu primeiro, eu sou filha única, eu nunca tive sobrinhos, eu nunca tive crianças próximas. Eu sempre fui uma mulher que fui criada para trabalhar. A minha mãe sempre trabalhou, minha tia sempre trabalhou. Eu sou de uma família de mulheres que trabalham. E o exemplo arrasta, E né? assim, eu fui modelo quando tinha 15 anos, eu sempre trabalhei. Com 18 fui vendedora de loja, depois eu comecei a trabalhar com 19 em redação de jornal e nunca mais parei de trabalhar. Então assim, sabe? O balde encheu e transbordou, essa coisa, né? de ser mãe, pra mim, foi um pouco complicado. Eu tive depressão pós-parto, porque eu não entendia direito a maternidade, sabe? Foi um pouco complicado pra mim. Então, eu tive que me entender. Depois de um tempo, eu entendi tudo o que estava acontecendo. Demorei muita terapia pra entender. Mas o que aconteceu é que eu pensei que eu controlava tudo. Mas, no fundo, eu não controlava... Né? Mas a gente pensa. A gente pensa que a gente controla tudo, inclusive o nosso corpo. Só que a gente não controla o nosso corpo. Porque crise de pânico, o burnout, ele pode acontecer em qualquer lugar, ao vivo. Pode acontecer ao vivo, você tá aqui, Quando menos se espera. Quando menos se espera. E eu entrei no camarim, eu tava me sentindo meio tonta e tudo. Então eu já vinha, mas eu não tava o que tava acontecendo. Pra mim, eu tava meio indisposta e tudo. Eu fui entrando, eu fui caindo, assim. Eu fui desfalecendo. Não que eu desfaleci, mas eu fui caindo. E aí eu fui me arrastando até o telefone, que era um telefone de fio. Aí eu peguei, assim, uma produtora atendeu, eu falei, estou morrendo. Ela lembra até hoje, porque Nossa, morrendo daí já estou, era bastante. eu falei assim, eu estou morrendo, mal, né? eu não sei o que está acontecendo. Eu tava morrendo mesmo. E aí eles veio um monte de gente, veio diretor de TV, me colocaram no sofá. E assim, eu não conseguia respirar. E eles falavam para mim, não, vai passar. E eu falava, eu tô morrendo. E eu não sabia. Isso é uma crise de pânico? É uma crise de eu pânico. Não sabia. Assim. Foi minha primeira, e depois eu tive uma outra que não foi assim. E depois eu tive algum... Eu quero que você conte como você reverteu isso. Então, eu já vou contar. Mas aí, depois disso, eu fui direto pra psiquiatra, meu ex-marido me pegou lá na TV, na Record, eu fui pra psiquiatra e aí detectaram, né, crise de pânico, depressão, uma série de coisas, comecei a medicação e tudo isso, fiquei um tempo de férias, e aí eu fui me desligando um pouco do trabalho e entendendo que aquele trabalho não ia dar certo. E depois de um tempo, eu fui
eu foquei no que eu realmente queria fazer, que era viajar pelo mundo. Eu tinha um projeto de viajar pelo mundo, entrevistar as mulheres e começar a atuar nesse segmento feminino. E aí que eu segui para fazer esse livro aqui, que eu nem sabia que ia ser livro, que eu fui entrevistar 144 mulheres em todos os países que você falou. Eram 12 mulheres em 12 países. E foram 4 meses de viagem. Eu tive muita colaboração da minha família, do meu ex-marido, que ficaram com a minha filha, porque senão eu não conseguiria, ela tinha 4 anos. E você conseguiu transmutar essa sensação do pânico através de remédio? Mas eu estava muito medicada, porque foram 4 meses de remédio para depressão e tudo. E lá no Vietnã, onde estava no Vietnã, eu senti aquela coisa, mas eu fui respirando e tudo, e fui me controlando e passou. Não foi que nem a outra vez. E depois eu fui... A medicação me ajudou muito. Eu tenho que fazer um depoimento aqui para você. Faça. Isso é a idade que faz a gente perceber. Porque depois que você vai amadurecendo, você tem 20 anos ainda para chegar nesse amadurecimento. Você passa a dar importância ao que tem importância, filtrar e perceber que toda doença é um caminho. Tem um livro, Doença como Caminho. Essa fase que você passou não significou uma mudança na sua vida? Não, total, então, é um divisor de água. Foi a doença, esse pânico que fez você se transformar. Total. E olha só que interessante, com 35 eu tive artrite, sabe que é artrite? Sim, obviamente que eu sei. E depressão. E você que toca piano ainda? Não, eu não tocava, eu parei 20 anos de tocar. Ah, tá. Porque eu tinha um marido que não gostava que eu tocasse, não gostasse que eu levasse violão na sua casa, não gostasse, eu dançava balé no palco. Porque eu queria ser bailarina, não queria ser pianista. Eu vendi meu piano de cauda. Nossa! Então, o que aconteceu? Aquela repressão foi tudo, né? Porque foi depósito. Depressão. E a depressão, até que um dia eu voltei a tocar piano, comprei outro piano, aplicado, porque meu pai era bravo, tinha que ser aplicada. Chega em casa e fala pro marido, você é pianista, eu fui convidada para tocar na noite. Ele falou, capaz, você não vai. Quem toca na noite é biscate, mulher minha não vai tocar. Foi aí a virada da chave, a depressão, a artrite e ele ter mais uma vez querido interferir na minha escolha. E aí você se separou dele? Aí eu falei, a partir de hoje, quem escolhe sou eu e eu tomo as rédeas da minha vida nas minhas mãos, é o nome de outro livro, tudo que eu gosto de ler. Eu tenho 7 BOs na delegacia, sequestrou meu filho 1 ano e levou toda a minha herança e olha a minha cara de infeliz hoje. Sim, mas foi o ponto propulsor, mas não foi a doença? Como aconteceu com você. Então, gente, se vocês estão passando por algum desconforto de saúde ou emocional, lembre-se, aqui tem 2 exemplos de mulheres que transmutaram, que reconsideraram, ressignificaram a vida. Continue. Sim. Eu quis só dar esse depoimento para somar. Não, certíssimo. Então, o que aconteceu? Depois esse foi um divisor de águas gigantesco na minha vida, tanto que as minhas palestras, elas começam aí. Aí foi a minha reinvenção. Foi a minha primeira reinvenção, foi essa. Por quê? Porque eu vi que estava tudo errado, né? Meu casamento estava legal, era bom e tudo, mas estava indo na mesmice. Eu precisava reformular as coisas. O meu trabalho na TV estava ótimo, ganhava dinheiro e tudo, mas eu estava na mesmice. A minha personalidade não é da mesmice. Eu não aguento a mesmice. Eu não consigo viver na mesmice. Que signo você é? Eu sou câncer, mas eu sou ascendente escorpião e lua em gêmeos. Tá explicado. Então, a minha cabeça, ela vive voando no sentido de querer entender o mundo, de querer sabe, de sempre querer mais, né? E de querer descobrir, de querer, sabe, para mim não adianta você me dar o básico. Eu sempre vou procurar mais. Então, não dá para mim ficar lá no beabá, lá trancada, falar assim, faz isso e vai ser assim. Não dá certo. Eu preciso questionar, eu preciso descobrir. Eu sou uma pessoa extremamente criativa. E na TV não é feita de muita criatividade. Algumas coisas sim, mas a maioria não. Tem um padrão, não tem? Sim. Você não claro, pode mudar principalmente muito, os né? programas de estúdio. Porque você depende da audiência. Hoje, mais ainda. Então, assim, se alguma coisa da audiência, você faz até o limite. Então, assim,
Tanto que hoje eu entrei num processo, que eu vou te falar daqui a pouco, que é muito bom, porque eu sou criadora do meu próprio conteúdo. Agora eu vou começar, eu vou viajar e vou entrevistar as mulheres na menopausa pela América Latina toda, e criação minha que eu vendo pra TV. Agora, uma perguntinha sobre esse tema que nós estamos tratando. Você, com todas essas ideias, com a sua criatividade, com tudo isso que você deu a virada de chave, você deixou de sentir o preconceito, o etarismo? Agora? É. Eu não tô nem aí Agora pra você se lixa. preconceito. Tô nem aí. O problema foi que quando eu voltei dessa viagem de 144 mulheres, o que eu fiz? Eu voltei tão liberta, tão inspirada, que eu falei, meu Deus, não tinha internet desse jeito que a gente vê hoje. Então, eu fiz um corpo a corpo, uma imersão de todos os dias. Eu falava com 4 mulheres, assim, 4 histórias libertadoras. Eram mulheres fantásticas, de várias culturas e tal. Eu falei, o que eu estou fazendo dentro de uma televisão, lendo um teleprompter? Não, eu não quero mais. Falei, o que eu estou fazendo num casamento que já terminou e eu não falo... aí surgiu né? essa mania. E aí, então, daí eu terminei meu casamento, eu saí da Record e eu falei, vou escrever meu livro. O que eu não imaginava que ia acontecer, que daí vem, né? Eu não imaginava que meu pai, em agosto, eu voltei em dezembro e eu fiz tudo isso até março, saí e tal. Em agosto, meu pai morreu num acidente horrível, trágico, saiu de manhã e não voltou mais. E eu já... Lembra que eu estava com depressão, Sim. que eu já tinha tido crise de pânico, e aí piorou minha depressão, assim, o meu estandarte masculino e tal. Claro. Então eu perdi o afeto da minha família, que era o meu marido, minha filha e tudo, e daí de repente eu perco o meu pai. Daí eu tinha um dinheiro de reserva da TV. Então, eu tava com aquele dinheiro. Mas a separação sempre é uma coisa complicada. Né? Então, eu tava com aquele dinheiro. Depois de 3 anos, eu fui investindo em projetos do que eu queria fazer. Escrevi meu livro, aluguei um escritório, fui escrever meu livro, fui fazendo as coisas, mesmo com depressão, mesmo com tudo. Se esforçando ao me máximo. esforçando ao máximo. Só que depois de 3, daí comprei um apartamento, mobilei tudo o apartamento e tudo. Depois de 3 anos, eu não consegui patrocínio para fazer meus projetos autorais. O que hoje eu consegui. Hoje eu já tenho. Então, eu não me planejei financeiramente. Tá. E eu também falo isso nas palestras. Por quê? Porque não adianta você ir lá romper com tudo. Porque eu lembro que a Record Tem que ter falou... estratégia. Exatamente. A Record falou pra mim assim, não, fica aqui no Domingo Espetacular, a gente quer você aqui. Eu falava, eu tenho um sonho, eu quero fazer isso, eu quero fazer meus projetos autorais, eu quero vender pra vocês. Que é exatamente o que eu tô fazendo hoje. Mais planejada. Hoje eu saí da televisão mais planejada. Naquela época eu saí no impulso. Antes eles ditavam as regras pra você, agora você oferece seu trabalho com as suas regras, exatamente, né? exatamente. Isso, só que eu já quis fazer, eu queria fazer isso, só que eu não me planejei. E tinha tido uma crise em 2008. Lembra a crise imobiliária nos Estados Unidos? Sim, que sim, bateu nossa. aqui, bateu com tudo em 2010 aqui. Então, assim, começou a ter muito desemprego, muito, muito, muito. Então, em 2013, 2014, depois que meu dinheiro acabou, eu falei, e aí? E agora? Eu vou procurar emprego fixo no que eu sei fazer, que é apresentar programa, que é fazer reportagem, não sei o quê. Só que daí eu já tava, em 2014, eu já tava com uns 43, 40... Foi aí que veio... Maria Cândida, você é muito cara. E eu não falava quanto que você é muito cara. Maria Cândida, você é muito boa pra gente. Nossa. Maria Cândida, mas você já fez tanta coisa, né? Você já teve tanto sucesso e tal. Cada vez que você não vai fazer, isso, você acha que você não vai fazer outras coisas e tal, se dedicar a outras coisas. Ou simplesmente as pessoas não me respondiam. Até aniversário de criança, tipo assim, nesse meio de televisão, você vive, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, pero no mucho, entendeu? É amigo enquanto você tá lá. Depois que acabou, que você não está mais em alta, ninguém te convida mais pra nada. Ninguém. E eu falo mesmo, eu não quero nem saber. Eu falo. Mas isso acontece com muita gente. Sem dúvida. Esse meio de celebridade é tudo uma fajutagem. Interesses, né?
assim, você faz alguns amigos, mas na realidade, porque existiam aquelas revistas, né, a Caras e não sei o quê, então o que acontecia? As pessoas convidavam, porque quanto mais famoso tivesse na sua festa, a festa de criança, a festa não sei o quê, saía mais na revista, entendeu? Então era uma estratégia até num casamento e tudo. Então às vezes você nem conhecia as pessoas, mas se conhecia do vídeo e pronto, né? É como hoje um camarote e tudo isso, mas... o que aconteceu? Eu saí da televisão, não existia internet como existe hoje, eu com uma cabeça talhada no emprego fixo, que você deve Salário ter... lá Você deve ter sido aquele emprego fixo do Banco do Brasil. Eu deve nunca ter, tive emprego né? fixo. Eu sempre fui dona do meu nariz e do meu dinheiro. Então, Nunca, desde 16 anos. Então, bom, mas... E nunca dependi de marido nenhum. Que maravilha. Nunca precisei de um dinheiro para ir cortar o cabelo. Que maravilha. Então, olha, você tinha que ser todas assim. Então, aí, o que aconteceu? Eu sem dinheiro, eu sem prestígio, eu tentando voltar para a TV, e as pessoas falando tudo isso, hoje eu percebo que não era que não tinha. Eu podia ter me colocado nos lugares. Era o seguinte, você está envelhecendo, a gente acha que você já deu. Carne nova, gente acho nova. Que já deu, porque é isso que eles pensam das pessoas que estão envelhecendo. É que você já não rende como você rendia antes. É isso que as pessoas pensam. Que você não se reinventa, que você não se capacita o suficiente, que você não pode trazer algo novo, como o jovem traz. Então, é a nossa cultura da juventude. Então, Maria Cândida, isso não é preconceito com a juventude. Você não é o exemplo hoje de que Sim. não é nada disso e você se reinventou. E sabe o que eu quero aproveitar, te interrompendo? Eu tenho que fazer isso, porque o nosso tempo já... É o seguinte, você se reinventou e provou, não para ninguém, você provou para si mesma. Sim, porque a gente não tem que provar nada para ninguém, gente. Não, nem me interessa. Você provou para si mesma o quanto você é capaz. E você passou por uma vulnerabilidade, que foi o que a Heloísa Capelas, que você conheceu hoje. Exatamente. A vulnerabilidade. E aí você foi por um caminho que... Além do etarismo ser importante, tem uma outra coisa que eu quero falar também, que é a menopausa e o que isso significa. Então, como que você chegou nesse segmento que, se você não morrer, mulherada, é o seguinte, se você não morrer, você vai passar pela menopausa, assim como os homens pela andropausa. E essa crença de que menopausa, você perde a libido, você engorda, você não tem mais vontade de nada, é crença, tá? Porque se você fizer um acompanhamento adequado... Eu passei pela menopausa, nunca tive calores, porque eu tratei com antroposofia. Nunca tive calor, sabe o que é isso? Então, mas você tem sorte. Que sorte, menina! Não, vamos lá. Como se diz, eu tenho curiosidade de saber o que vai me fazer melhor, porque eu não tomo remédio há mais de 10 anos. Eu não tomo remédio nenhum. Tá. Eu só faço acompanhamento antroposófico ou homeopático. Não engordei, eu peso 60 quilos, acho que desde que eu nasci. 60 quilos. E essa história de não ter libido, nossa, eu tenho 72, tenho uma libido aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos Conte da menopausa. Vamos. O nosso internauta. O meu primeiro ponto de divisor de águas foi a crise de pânico. Ponto. Em 2009. O segundo ponto, segundo divisor de águas, foi a menopausa, sem dúvida nenhuma. Porque a menopausa, ela me deu um cutucão que, assim, ela veio com todos os sintomas que eu... Você tinha direito. Todos. Um cansaço excessivo, assim, de 5 horas da tarde. Eu, com essa energia toda, 5 horas da tarde, eu querendo deitar no sofá. Você estava com quantos anos quando você iniciou ela? 48, assim. 48, que eu iniciei os sintomas. Que é a perimenopausa, quando você está se aproximando da menopausa. E 50 anos, na pandemia, eu entrei na menopausa. Aí que você fez assim? Sim. Mas aí eu comecei a estudar, né? Com 47, 48, eu comecei a estudar sobre isso muito. Hoje eu sei muito sobre menopausa. Então, o que acontece com a maioria das mulheres? As mulheres não sabem nada sobre menopausa, nem os hormônios que são os mais importantes, nem qual é o principal hormônio feminino da gente, que é o estrogênio. Não é testosterona, não, é o estrogênio. Então, as mulheres, elas têm que aprender se elas não sabem nada, a partir dos 40 anos, elas têm que começar a se programar. Por exemplo, você não ter tomado nenhum remédio e só se tratar com homeopatia deve ter
Isso deve ter feito toda a diferença para você não ter sintoma. Outra coisa, a sua Hoje genética. eu faço reposição, tá? Eu não injeto nada, não tomo nada, mas eu ponho um gelzinho de estrogênio. E se eu ficar sem, eu murcho. Mas como eu sei que isso faz bem e eu faço acompanhamento de check-up assim, todo ano. 2 vezes por ano, até porque você tem que fazer um acompanhamento. Tem. Porque falam, hormônio antinatural, você vai ter câncer. Não, hoje não. Não tem mais nada disso. Então, é importante. E um detalhe, você falou 50 anos, né? A minha menopausa começou com 38. Você teve menopausa precoce. Aí eu consegui até 42. Com 42, 43 eu vou assumir. E hoje eu tomo o que é necessário, mas não tomo remédio. Você toma qualquer outro tipo de remédio. Você lembra da sua mãe, se ela tinha calores? Teve? Então, porque os médicos, eles se baseiam... No fundo, os médicos, mesmo os americanos, eles estudam muito pouco a menopausa. E isso está sendo revisto nas próprias universidades. E isso está sendo totalmente revisto. Agora que a gente está falando... Né? Porque a gente vai ter 1 bilhão de mulheres no climatério, que é o período que começam os sintomas até a pós-menopausa, no mundo em 2030. No Brasil, a gente... 1 bilhão. Tá? Então, tem um mercado gigante que vai ajudar essas mulheres. Então, se você se prepara. Se prepara, porque assim, vai ter muito, vai ter remédio sem hormônio. Já tem muita farmacêutica trabalhando nisso para lançar, inclusive, esses remédios. Entendi. Então, assim, na época que você entrou, não tinha. Na época que eu entrei, também não tinha. Mas agora vai ter. Vai ter muita coisa. O que acontece? Reposição hormonal realmente é muito bom. Testosterona não é a reposição hormonal. Reposição hormonal é estrogênio e progesterona. Toma cuidado a mulher que teve câncer de mama. Se ela teve câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal. Se ela teve trombose, ela não pode fazer reposição hormonal. E tem alguns outros fatores que ela não pode fazer reposição hormonal. Ela tem que falar com o seu médico. Tá? O resto pode fazer reposição hormonal. Qual o grande problema? Não existe reposição hormonal ainda no SUS. A gente tem uma lei de 2019 para ser aprovada, mas aquele bando de homem que tem aquele bando de homem que vota um monte de coisa pra eles, que vota dinheiro pra eles lá, que vota casa pra eles, que vota sei lá o que pra eles. Eles não votam nada. Tem uma ala feminina tentando o que fazer com esse projeto de lei, vá pra frente. Porque você imagina quantas mulheres sofrem essa depressão característica e poderia estar sendo ajudada, porque elas têm família. Exatamente. E agora parece que aprovaram, mas eu só quando quando eu for lá no SUS e tiver mesmo, aí eu vou falar. Para março, aprovaram agora no mês da mulher, para ter pelo SUS em São Paulo. Então, mas falaram que aprovaram. Aprovar e ter é outra coisa. Então, eu tô em cima disso, porque realmente... Que legal, você tá encabeçando isso? Não é que eu tô encabeçando, eu estudo isso. Super atenta com médicos e tudo. Sou super atenta nessa questão, porque é uma mudança de chave. A menopausa, ela intercepta, não te interceptou, mas ela intercepta a maioria das mulheres. Mais de 80% com certeza. Tem sintomas. E quais são os sintomas? Ela tem muito cansaço, uma fadiga gigante. Ela pode ter depressão, por quê? Emotiva pra caramba. Fica como se fosse uma TPM a milhão, entendeu? Uma TPM vezes 1000. Ela fica assim, se na TPM ela já ficava chorando e tudo, ela fica mais. Ainda. Porque o estrogênio vai lá pra baixo. Então, se ela já teve depressão pós-parto, como eu tive, depressão na vida, ou depressão na família, ela pode ter uma depressão. Então, essa mulher ela tem que ser ensinada nos 40 anos, nos 45, que ela pode ter uma depressão por volta dos 50. E compreender que não é culpa dela. Obviamente que é culpa dela. Mas é o que nós estamos falando hoje. Não, culpa dela. Não, porque às vezes a pessoa está triste... E acha que ela se sente culpada por ela se sentir triste. Então, por isso que a informação... E o marido cobra, não, mas você não para de chorar? Ela não tem que se sentir culpada. Por isso que as redes de apoio e os canais, como esse podcast, como esse, outros canais que falam sobre isso, é muito importante que a mulher ouça e tenha informação segura sobre isso, né? Ela pode ter o que mais? Ela pode ter muita insônia, porque a progesterona é o hormônio que ele aumenta quando você fica grávida, portanto, você tem muito sono. Na menopausa, ele diminui, e aí você tem pouco sono. E aí você tem muita insônia. Então,
desequilíbrio aí. Ela pode ter escapes de xixi também, porque o assoalho pélvico vai ficando mais flácido. Frouxo, né? Por quê? Porque o estrogênio, olha aí, mulherada, ele é responsável, Atenção, hein? ele é responsável pelo brilho do nosso cabelo, ele é responsável pelo nosso colágeno, ele é responsável pelo nosso coração, ele protege o nosso coração. Quando cai o estrogênio, cai tudo. Por isso que você tem que fazer a reposição. Sem Hoje dúvida. falam que você tem que fazer a reposição até o final da vida. Até o final da vida. E já estão associando os estudos mais novos, já estão associando mulheres que não fizeram reposição a Alzheimer. Isso são estudos novos. Isso é importantíssimo, mas essa informação. já estão. Porque as mulheres têm mais Alzheimer do que os homens. Então, assim, tudo isso está sendo estudado. Até está sendo estudado em universidade nos Estados Unidos, prolongar o período menstrual dessa mulher. Até 70 anos, por exemplo. Mas daí, parece que a mulher teria chance de ter câncer de mama. Então, mas já está sendo falado sobre isso. Assim de deixar ela com eu prolonguei estrogênio. a minha menstruação, que ia parar com 32, 33, eu prolonguei Não, 38, você falou. 38 Até 42. Não. Não. Minha menopausa não foi precoce, foi precocíssima. Eu ia parar de menstruar antes dos 35 anos. E aí eu prolonguei até depois dos 40, para depois começar a tomar hormônio. Mas como você prolongou? Tomando hormônio. Ah, Eu continuei menstruando até os Nossa, 40. que louco isso daí. E isso faz tempo, mais de 30 anos. Nossa, ninguém nem sabia nada. Nada, mas eu fiz sim. Eu tinha um médico que era de vanguarda. Tinha que ser de vanguarda mesmo. Porque... Mas eu queria fazer um parênteses. Você está falando tanto de menopausa, eu quero te apresentar uma pessoa que eu trouxe aqui para ter podcast e que já veio no meu. Ela se chama doutora Marlene Siqueira. Ela é uma médica ginecologista, obstetra, atende homens, porque ela é integrativa. E o que ela tem a respeito da menopausa e de conhecimento, que ela tem só 6 MBAs, tadinha, né? Eu quero apresentar essa pessoa para você. Que bom, você vai adorar ter uma troca, porque você, do jeito que você está se informando... eu converso com vários médicos. Se você conversar com esta médica, você vai assim, não que vá falar, sei mais do que ela sabe mais do que você. Não, mas não é isso, eu Marlene, converso com muitos, tá aqui agendado com a... vamos. Gabriel? Você tem que conhecer essa mulher, porque a especialidade dela é ela que me dá os hormônios. Porque eu não tenho nenhuma pretensão, obviamente, eu sou uma comunicadora. Sim. Então, o que eu quero é saber traduzir de uma forma fácil para essa mulher que está nos assistindo. Essa bandeira é lindíssima. O que acontece? Por quê? Isso que eu te falei. Essa mulher, ela precisa estar na segunda fase da vida, como você tá, bem. Terceira. Não, você está na segunda fase. Como assim? Eu considero de 50 a 100 anos a segunda fase. Você vai estar entrando na terceira depois dos 100. Desculpa, eu tenho... Não. Vamos depois dos 100, você vai passar dos 100, Não, Beth. eu vou durar 102. Eu tenho uma amiga de 102, depois eu preciso trazer ela aqui um dia. Eu vou durar 102. É o seguinte, eu estou na terceira fase da minha vida, tá? E eu, como eu estudo antroposofia, que são setênios... Ouça sobre antroposofia também, que foi com isso que eu me tratei. Não é remédio, é tudo coisa de planta. A Veleda é farmácia antroposófica, sim. agricultura antroposófica. Então, é por isso que, assim, como eu não altero meu fígado, tomando antibiótico, alívio, não tomo nada, nunca tomei remédio para depressão, nada, nem na época que tive deprimida. Sempre cuidando com coisas naturais. Eu não tenho por que ingerir coisas que vão fazer mal para mim. Por exemplo, quem toma remédio para depressão, que você tem carinha que toma ainda, você toma? Tomo, claro. Então, você vai conversar comigo fora daqui? Não vou conversar. Sabe por quê? Eu vou te interromper. Por quê? A minha avó tinha depressão sem de você internação. Tomar, você não fica... Não é sem tomar. O meu caso, depressões severas. Minha avó era internada em hospital psiquiátrico. Assim, a minha depressão é depressão que eu não conseguia sair da cama, Beth. Eu tomo um pouquinho de antidepressivo para fazer o controle. Então, assim, a minha depressão é realmente... Anos você toma? Anos. E vou tomar a vida inteira como alguém que toma remédio de depressão. Olha, eu já cheguei a jogar... Gente, eu vou ter que brigar no ar com essa mulher, sabe por quê? Por quê? Ela tá falando que ela tem quê? Porque a avó delas, então, por que meu não pai é, tinha não é que é Você não tem os médicos falam. Tô te falando. Os médicos alopatas. Médicos psiquiatras. Então, eu sou de uma linha que é totalmente natural. Você já ouviu falar do Wallace Lima?
o maior físico quântico do Brasil, que trata de terapias quânticas, que sai você do suicídio, da depressão, ele vai fazendo você ter saltos quânticos e pertencer aos 15% da população que tem Então, plenitude. vou te contar, a última vez eu fui no João de Deus, juro por Deus. Mas... E aí eu acreditei e joguei todo o remédio na privada. O que aconteceu? Eu tive rebotes horríveis de depressão e caí absurdamente. Deixa porque assim, eu não quero interferir em nada, mas eu queria que você soubesse. Não, eu queria que você Ela soubesse. não quer interferir. Eu queria que você soubesse. Tá bom, vamos dar mais pra frente. Existe uma saída. Existe uma saída. Meu pai teve depressão, de ficar 2 anos na cama de emagrecer 25 quilos. E eu comecei a ter depressão. Só que eu fui por um caminho que foi da luz. E não o caminho que eu vou ficar dependente. Mas eu não vou falar pra você isso. Nós vamos ficar mais amiga do que a gente já é. E a gente vai poder comentar sobre isso. Porque sabe o que acontece quando a pessoa tem 72 anos? Ela tem muita coisa pra dizer. Porque a experiência da vida não tem escola. Eu sei. Não tem escola. Não e tem. Você é uma Claro mulher tão linda, uma mulher que vai durar 100 anos. Ai, não sei se eu quero durar 100 anos nesse mundo, Quanto hein? Você quer? Não sei, eu quero durar... A Leila Navarro veio aqui, sabe quem é a Leila Navarro? Ela é ótima, ela falou assim, ela. Beth, se a gente chegar nos 80, eu e você, porque a gente tem a mesma idade, nós vamos passar de 100 fácil. Porque do jeito que estão as coisas na China, porque a China está mais evoluída que os Estados Unidos. Desculpe, Estados Unidos, mas a China tem coisas que... Desculpe nada. Quero que se dane a Estados Índia. Unidos. Então é o seguinte, tem pobreza? Tem escravidão? Tem. Mas a parte de desenvolvimento humano está bem adiantada. Então, se você chegar nos 70, você vai passar muito. Então, mas é o seguinte, a realidade, Beth, é que a pessoa... Eu participei de um congresso, até de Stanford, de longevidade. A realidade das pessoas que estão com 80, 90, até nos Estados Unidos, 100 anos, é muito cruel. Por quê? Por causa de segurança financeira. As pessoas não têm dinheiro. Hoje, você sabe... Verdade verdadeira. Não, os convênios não aceitam as pessoas. Verdade. As pessoas não têm, tem dinheiro nenhuma, para pagar médico. Elas precisam mais de médico, elas precisam mais de exercício, elas precisam mais de cuidados, elas precisam de cuidador. As pessoas não ficam... essa geração que está com 70 hoje, ela não foi treinada com exercício e tudo. A minha geração que está com 50 hoje pode chegar nos 80 treinada, porque tem que fazer exercício a partir de agora. Né? A gente está falando sobre isso. Mas não será fácil envelhecer. Não é fácil envelhecer. A minha amiga de 102 anos, ela não tem nada. Ela é ótima. Ela paga plano de saúde, acho que R$6.500, vai toda a aposentadoria dela. Entendeu? Isso porque ela tem apartamento e tudo, mas vai toda a aposentadoria dela no plano de saúde. Ela tem nada. Ela só tinha um problema de audição. Ela é maravilhosa. Ela só tinha um problema de audição. Eu consegui um aparelho para ela, da Áudio Nova. Maravilhosa. Ela deu entrevista no podcast deles e foi ótimo. Mas senão ela não teria como comprar, entendeu? Um aparelho de 30 É uma mil realidade reais. Que a gente tem que encarar. E a maioria, assim, é 0,0% que você, a Leila, eu... Eu e a Leila, a gente tem um gás que, pelo amor de Deus. A minha mãe morreu com 97, dormindo, sem Alzheimer, sem pressão alta, sem diabetes, sem nada. Então você tem uma genética boa, alguém vai falar pra mim, você é assim porque é genética. Não, bem, eu faço ginástica desde que eu tinha 6 anos de idade. Então, mas tem o componente genético e mais seu estilo de vida. Eu faço ginástica 4, 5 vezes por semana. Então. Eu me alimento bem, tenho bons pensamentos, não admito pensar mal. É positiva, exatamente, tem espiritualidade. Minha filha, é o seguinte, eu preciso te contar uma coisa. Já acabou? Nossa, não contei nem metade das coisas. Mas tem que voltar aqui. Tem que voltar, deixa eu... O que mais você quer falar bem pontual? Não, eu quero falar que daí eu vou voltar, vou deixar o finalmente. Vou voltar aqui, deixar o finalmente. Fechado, agora, hein, Gabriel, anota aí. Agora eu tenho o projeto que eu tô fazendo, é um projeto, além do livro Menopausa como Jornada, tem o projeto de que vai para streaming, vai um pouco para TV e tal, que eu estou vendendo, chama Menopausa Sem Fronteiras, que eu vou andar todos os continentes, entrevistando mulheres na menopausa. Tanto que os povos originários, mulheres indígenas, como mulheres da cidade grande, e vou fazer um raio-x. Por que as mulheres da cidade grande, será que elas têm mais sintomas que as mulheres que moram na Amazônia, por exemplo? Nossa, que lindo! Então eu comecei com as ribeirinhas lá na Amazônia, e elas
têm muitos sintomas, as ribeirinhas, e elas não comem ultraprocessado, elas têm comunidades felizes, elas respiram ar puro, tem aquela água maravilhosa. Tem da mulher da 80% tem muito sintoma. Nossa. Aí eu tô indo pro México, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Eu vou ficar 2 meses viajando. Quando eu voltar, eu venho aqui e te conto tudo. Você vem aqui e esse livro vai ser lançado quando? Ele é uma série documental. Tá. O livro eu ainda não pensei. Tá. Então, eu não pensei em livro. É uma série. É uma série em vídeo. Que já fosse virar um vídeo. Não, é uma série em vídeo. Uma série em vídeo. Pra streaming. Quero mesmo. Então, eu descobri, por exemplo, já na pré-produção, que as mulheres no México, elas fazem muita esterectomia. Você sabe que é a retirada do útero. Sim. É a segunda cirurgia mais feita. Que nem, lembra que cesárea, quando faziam muito? Sim. Eu acho que eu não sei, mas talvez os médicos para ganhar dinheiro. Claro. E a mulher entra imediatamente na menopausa com esterectomia. Mesmo e daí eu vou jovem, lá investigar. Não sei, eu vou lá investigar. Então, assim, eu vou descobrir tanta coisa. Uma informação preciosa. Então, vou descobrir tanta coisa. E da América Latina, ano que vem eu vou pra África, depois eu vou pra Ásia. Você vai ver, eu vou voltar com um monte. Eu vou vir pra cá um monte de vezes. Ó, essa que você fala, que você tá vendo aqui. Eu vou virar rainha menopausa. Depois eu vou parar. É uma pessoa que teve depressão, que teve síndrome do pânico. Isso aqui não é um alento pra gente saber? Mas eu tomo remédio todo dia, sim. Continue tomando, vai estragando seu fígado. Ó, é o seguinte, eu também já tive depressão. Ela já teve. Olha pra nós, vem aqui, olha lá na câmera. Isso aí. Nós estamos bonitinhos, nós estamos alegres, nós estamos felizes. Isso aí. Missão. Sente na sua missão? Você se sente? Sim, claro, eu tô muito feliz. Manda uma mensagem pros feliz. internautas. Gente, olha pra dentro, sente seu coração. A vida é tão importante. A gente tem uma oportunidade e vamos fazer valer. Quando a gente começa a fazer valer, a gente sente que tudo muda. Segue aí, Maria Cândida TV, em todos os lugares, YouTube, no TikTok, mais de 1 milhão no Instagram, de seguidores. Em todas, né? LinkedIn, tudo. Eu queria agradecer a Maria Cândida. Olha, faz 2 anos que eu quero acabar o Sintonia, mentira. mas ela veio aqui no Mentira. Betcast. Não, veio no Betcast, já tô feliz e ela vai voltar. E a minha mensagem para vocês é o seguinte: primeiro, sigam nós duas, porque a gente só conta coisa que vai melhorar a vidinha de vocês. Não é? Isso aí. Não é mesmo? E pensa o seguinte, ó. A gente não veio para esse mundo para comer, dormir, transar, ter filho, não ter filho, ser rica, ser pobre, nada disso. A gente veio para fazer a diferença. E eu tô aqui com uma mulher que está fazendo, nossa, eu fico até emocionada, fazendo uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Obrigada, você também, querida. Obrigada, valeu. Obrigada. Ó, tá anotado que você vai voltar aqui assim que você acabar seu projeto. É para esse ano, vai terminar? Eu termino até junho. Ah, então. Vocês viram por isso que eu tô louca, por isso que eu não vim. Quase que você não vinha, né? Quase que eu não vim. Não vim e vim. Tá ótimo. E você, ó, exceção. Olha lá. Tá Era bom. meia hora. Eu ultrapassei o tempo. 20 minutos só. Isso porque eu não falei nada ainda. Tem que vir de novo. Gente, vamos sorrir, vamos fazer a diferença. Isso. E agradecer a presença dessas pessoas que estão na nossa egrégora fazendo o bem. Beijo! Ganhei mais um livro, hoje eu ganhei 2. Vida que fiz, dias que quis.